Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Pode Não Ser o que Parece dos autores Samidana e Sérgio Almeida. Samidana é professor na FGV e comentarista no programa Conta Corrente da Globo News. E o Sérgio Almeida é professor do Departamento de Economia da USP e PhD em Economia. Muitas vezes o que parece óbvio não é a resposta. Através de muitas pesquisas, reflexões e um ponto de vista muito abrasileirado, os autores mostram como nossa tomada de decisão é nebulosa e como a nossa razão, que nós nos apoiamos e temos tanta certeza, muitas vezes nos engana. A grande questão dos autores é mostrar que a economia é uma disciplina interessante, robusta e capaz de interpretar a realidade de formas muito interessantes. Sem vocabulário técnico ou ideias muito avançadas de economia, o livro desenrola em 10 capítulos a tomada de decisão e como elas afetam a vida pública e privada. Escolhas são complicadas, como criar um filho, dando liberdade ou trazendo a rédeas curtas. Quantos amigos ter? Casar ou ficar solteiro? São decisões difíceis de tomar e que afetam a nossa vida profundamente. A economia busca entender por que nós tomamos a decisão A e não a decisão B e como ela vai influenciar tanto a nossa vida quanto a vida dos outros. Pode não ser o que parece e provoca exatamente a reflexão dessas questões e muitas outras. Para a gente entender como o que parece óbvio muitas vezes não é a melhor resposta, tem um case muito interessante que abre esse livro, que é do período colonial da Grã-Bretanha sobre a Índia. Nesse período de dominação inglesa, especialmente em Delhi, muitas cobras venenosas circulavam pelo centro da cidade, atrapalhando a vida de todo mundo, picando, ferindo e muitas vezes matando as pessoas. Era um problema de saúde, um problema público que atrapalhava os negócios da Grã-Bretanha na Índia. E qual foi a solução que o governo encontrou para esse problema? Basicamente era o seguinte: você capturava uma cobra, matava ela e entregava. E assim ganhava uma recompensa. E a estratégia funcionou de forma brilhante. As cobras sumiram de Delhi e as pessoas estavam felizes com as recompensas que recebiam. O grande problema é que essas cobras não acabavam mais. Por quê? Porque as pessoas perceberam uma oportunidade de negócio nisso. Elas passaram a criar cobras em casas, abater e levar para receber a recompensa. O governo logo percebeu esse problema e cortou o incentivo, cortou a campanha. O centro voltou a ser infestado de cobras exatamente porque as pessoas soltaram as cobras que estavam em cativeiro. Essa história é tão conhecida que na economia ela ganhou um nome próprio, chamado efeito cobra, quando algum tipo de iniciativa sai totalmente fora do controle e entrega resultados totalmente contrários aos esperados. Pode não ser o que parece. Talvez entregar recompensa pela morte das cobras fosse um bom negócio, mas na prática o governo percebeu que era a pior escolha possível. Durante a história da humanidade, muitos problemas se desenrolaram mostrando que nem tudo que parece é. Nem toda resposta que parece tão óbvia e clara é a melhor resposta e a mais adequada para a situação. A lei seca americana que proibia a circulação de álcool trouxe um problema efeito cobra. Imagina-se o quê? Que cortando o álcool, a circulação dele, diminuiria os crimes, diminuiria problemas de saúde pública, entre outros dramas. Tirando o álcool de circulação e desregulamentando esse mercado, surgiu as máfias e as gangues. Por quê? Como esse mercado não era mais regulamentado, só entrava quem tinha força. E os poucos que dominavam esse mercado mantinham eles com mão de ferro, com uma gestão muito ferrenha e a balas. Então, criou-se um problema nos Estados Unidos muito pior do que antes da lei seca. Quando a gente pensa em escolhas, parece que quanto mais opções nós temos, melhor, né? Quanto mais variedade, mais felizes, mais legal é. O problema é que na prática isso não acontece. É comprovado por inúmeras pesquisas que quanto mais escolhas nós temos, mais angústia nós sentimos. Quando você pega aquele cardápio com 80 opções de pizzas, é terrível. São muitos sabores. Você já não tem nem certeza mais do que é bom ali, porque é muita opção. É um caos, a sua mente se atrapalha. Nossa biologia, ela tende para essa simplicidade. Se fossem 10 opções, seria muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais feliz. É o paradoxo da escolha do Barry Schwartz. É exatamente a questão que os autores trazem no livro. Pode não ser o que parece. Parece que ter mais escolhas é o melhor caminho, mas na prática é o contrário. Menos escolhas nos fazem mais felizes.
O livro de Samidana e Sérgio Almeida provoca o leitor à reflexão a cada capítulo. A cada capítulo conhecemos várias histórias, o livro tem um formato fragmentado e através disso nós somos provocados a pensar em muitos problemas e soluções que pareciam tão óbvias e tão certeiras no começo da leitura. Ao desenrolar ele te apresenta o final dessa história e você se surpreende. A coisa realmente foi para um caminho totalmente oposto, totalmente fora do controle, indo contra todas as expectativas. E o que eu achei do livro? Gostei, é um livro curto, dinâmico, fácil de ler, fragmentado, com muitas histórias. Embora eles tragam algumas pesquisas que já são conhecidas, não falta o toque brasileiro nesse livro, que é muito divertido, criativo e é uma porta de entrada para os leitores buscarem outros títulos de economia comportamental e quem sabe ler títulos mais densos e técnicos dentro desse assunto. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que talvez não exista uma resposta definitiva, e sim uma que ainda não foi superada. Muitas das respostas e das certezas que nós temos no mundo de hoje vão provavelmente ser superadas no futuro, como questões e certezas que vieram do passado já foram superadas através da ciência, da pesquisa, da reflexão e de novas informações que chegam até nós. Isso é importante para a gente ter lucidez e saber como usar as nossas opiniões e as nossas respostas nas discussões. Segundo aprendizado, somos iludidos pelas nossas certezas. Às vezes nós achamos que aquela ideia, aquela intuição ou aquela resposta racional é única, é certa, não tem erro. Mas muitas vezes o que gerou aquela resposta, aquela iniciativa, aquela racionalização foi alguma questão emocional. Às vezes você pensa que terminar aquela sociedade, fechar aquele negócio ou não comprar aquele produto foi uma decisão totalmente racional. Mas muitas vezes ela está impregnada do emocional que te levou a tomar essa decisão. Terceiro aprendizado, não existe solução simples e permanente. Como no caso que eu citei anteriormente da Índia, das cobras venenosas, aquilo que parece certo, que está trazendo resultado, muda totalmente ao longo do percurso e entrega resultados totalmente contrários. Esse é um ponto de atenção. Talvez aquilo que nós decidimos e que está em execução merece um pouco mais de cuidado e de análise e, quem sabe, de um novo planejamento. Quarto aprendizado, nem tudo que parece é. Somos iludidos inclusive por nossos sentidos. As ilusões de ótica trazem exatamente esse ponto. Os nossos sentidos enxergam uma coisa, a nossa razão tem consciência que aquilo não é verdade, mas mesmo assim a gente não consegue mudar o que a gente enxerga. Agora imagina quantas outras coisas estão nesse campo da ilusão de ótica, da ilusão dos sentidos que nós não conhecemos. Quinto aprendizado, tudo tem seu preço. Não necessariamente em dinheiro, mas tudo tem um custo, seja de tempo, seja de saúde, seja de relações que terminam por algum tipo de decisão. Tudo na vida tem um custo e nós estamos constantemente pesando. Vale a pena fazer A e perder B? Toda tomada de decisão geralmente nos faz abrir mão de muitas outras possibilidades. Então tudo tem seu preço. Isso acaba nos criando muito desgaste às vezes, porque abrir mão de algumas coisas tem um custo emocional muito grande. Mas esse é um ponto importante para ter em mente e para analisar os problemas e até mesmo o nosso comportamento. Agora, todos os episódios estão disponíveis no SoundCloud. Tanto do Trocando Ideias, LN Indica e também todas as resenhas feitas aqui no canal. Gostou? Inscreva-se no canal porque semana que vem tem mais uma resenha. Tchau!